vamos falar da psicanálise e da psicologia, né? Qual é a diferenciação, o que elas têm em comum, o que elas divergem, né? E aí nós vamos estar aqui tentando conhecer um pouquinho dessas duas áreas, né, do conhecimento, né? E aí eu quero só, depois que a gente iniciar aqui, eu vou fazer algumas observações. Então, vamos começar aí. Você pode... Então, já falei para vocês, né, qual é a temática. E aí a gente vai para o segundo slide. E aí eu queria saber de vocês, né, assim, quem quer começar aí? Quem arrisca aí? A psicologia estuda a mente humana, o comportamento humano, né, assim? Sim. Mais alguém, gente? Gostaria de participar aí? O que você acha? O que você entende? Vou ficar só ouvindo. Tranquilo, tá? Vamos ver mais alguém aí gostaria de participar, de falar o que você sabe. Bom, então vamos ver aqui, vamos começar tentando entender um pouquinho, tá? Quais são essas duas áreas do conhecimento, quais são as características, a origem delas, né, o que elas têm em comum, o que elas divergem. Então vamos para o segundo slide. Então, a psicologia e a psicanálise, né, elas são duas áreas do conhecimento humano que, embora elas estejam interrelacionadas e compartilhem alguns fundamentos, elas diferem significativamente em seus métodos, objetivos e pressupostos teóricos. As duas oferecem insights valiosos sobre o comportamento humano e os processos mentais. Então, a Luzia falou aí, né, que a psicologia é o estudo do comportamento humano, da mente, né? Então, e aqui, trazendo para essa primeira definição, as duas áreas, então, elas buscam também esse conhecimento, né? Uma mais voltada para o comportamento e os processos mentais e a outra mais voltada para o entendimento, né, dos processos mentais. Vamos lá ver o que mais a gente pode definir aqui a psicologia. Vamos ver a definição do que é a psicologia, né? Qual é a concepção que a gente tem da psicologia? Ela é um campo, né, mais abrangente, tá? Ela estuda, sim, os comportamentos, estuda os processos mentais. Que processos são esses? Percepção, memória, né? Tudo que está relacionado à atenção, tudo que está relacionado ao próprio cognitivo, tudo que está relacionado aos processos, né, mentais, né? Pensamentos, sentimentos, né? As percepções e que acabam sendo observáveis no comportamento. Além disso, a psicologia estuda aí esses comportamentos, né, e as suas interrelações com o meio ambiente, né, com o meio físico e social, né? Esse meio seria o contato com o outro, né, a convivência, né, em sociedade, em grupos sociais, bem como a influência destes, né, ou seja, a influência dessas relações na psique humana. Ela apresenta uma variedade de abordagens, né, incluindo algumas que eu coloquei aqui, mas antes disso eu quero dizer para vocês o seguinte: a psicologia, ela é uma área bem abrangente, né? Então a gente não, quando se fala em psicologia, normalmente as pessoas têm a ideia do atendimento clínico, mas a psicologia clínica é apenas uma das abordagens da psicologia, abordagem não, das áreas, né? Dentro a psicologia, ela é um guarda-chuva que ela agrega, né, vários ramos dentro da própria psicologia. Então, existe a psicologia
da educação, existe a psicologia do esporte, existe a psicologia da assistência social, a psicologia hospitalar, existe a psicologia clínica, que é a que a gente mais conhece, que é o atendimento, né, clínico, que é a psicoterapia. Existem várias psicologias, né, podemos dizer assim, porque cada uma tem psicologia jurídica, então, assim, tem psicologia do trabalho, tem várias psicologias, e cada uma delas é um universo. Então, quando a gente faz, por exemplo, a faculdade de psicologia, que foi o que eu fiz, a gente estuda essa diversidade de áreas, né? Pelo menos a gente conhece um pouco de cada coisa assim. Então, depois que a gente forma, é que a gente vai daí se aprofundar em uma área. Se eu escolher, por exemplo, a psicologia jurídica, eu vou me aprofundar na psicologia jurídica. Se eu escolher a psicologia clínica, eu vou me aprofundar na psicologia clínica. Da mesma forma, as outras áreas, né, que eu já falei antes. Dentro de cada área, os psicólogos, né, assim, vão utilizar algumas abordagens. E essas abordagens são, digamos assim, teorias com determinadas concepções, com determinadas técnicas, né, metodologias de atuação, né, e isso vai variar de acordo à área, de acordo com a própria identificação que o profissional tem, tá, com aquela área. Então, por exemplo, se existe a abordagem da cognitiva, né, vocês ouvem falar muito da terapia cognitivo comportamental, né, que é uma, digamos assim, uma abordagem mais recente, né, uma das mais novas, mais recentes da psicologia, e que ela tem um fundamento e tem teóricos ali que desenvolveram essa psicologia cognitiva, essa abordagem cognitiva, uma forma, digamos assim, de cuidar do outro, de fazer um trabalho terapêutico dentro de algumas técnicas, metodologias específicas. Aí a gente tem também a análise comportamental, a gente tem a sistêmica, que trabalha com, né, a questão dos sistemas familiares, sistemas geracionais, trabalha também, né, com os diferentes grupos. Temos a psicanálise, que dentro do que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente entende ela como uma abordagem da psicologia, tá? Embora existam grupos de pessoas, né, de psicanalistas que defendem ela como uma ciência própria, a psicologia, ela é considerada profissão, embora ela tenha começado há muitos, desde a antiguidade, de uma forma bem ainda lá como um ramo da filosofia, depois foi se desenvolvendo. Ela demorou muito tempo para ela se estabelecer, né? Então, a psicologia não é algo novo, né? Ela é uma ciência, né, que já tem muito tempo de elaboração. Embora no Brasil a gente tem menos de 100 anos aí, acredito que mais ou menos isso, e que essa, né, profissão, e é aqui a definição de psicanálise. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Aqui, pronto, novamente. Agora a definição de psicanálise. A psicanálise, ela é um método de investigação dos processos mentais inconscientes, ou seja, intrapsíquico. Não é aquilo que é observável, aquilo que é aparente, que é o que a psicologia já trata mais, né? A psicanálise não, o objeto de estudo dela são os conteúdos inconscientes, né? Os conflitos internos. Então ela é uma abordagem, para a psicologia ela é uma abordagem dentro da própria psicologia, né? Mas para muitos estudiosos a psicanálise é algo à parte, digamos assim, né? Tanto é que existem os cursos de formação em psicanálise que a pessoa depois pode atuar
né, com a carteirinha, com psicanalista, né? Existe uma discussão aí sobre isso, né, entre, né, alguns estudiosos, até mesmo os psicólogos, eles questionam esse uso da psicanálise fora da psicologia, né? Porque a gente, por exemplo, para fazer a psicologia, a gente demora 5 anos aí estudando, né, para se formar como psicólogo, e mesmo assim eu falo para vocês, a gente ainda sai com conhecimento que precisa se aprofundar, né? E a psicanálise, pelo arcabouço, digamos, que tem, né, também de estudos, de fundamentação teórica, precisa de tempo, né? E, assim, para você atuar com o outro, e principalmente, né, com o inconsciente, aquilo que não está aparente, você precisa realmente ter uma formação sólida, né, que te garanta realmente você saber lidar com aquilo, né? Até porque eu me lembro que eu já fiz o curso de psicanálise, e eu tive uma professora que ela dizia, olha, se a pessoa não souber trabalhar esse paciente, ela pode, ao invés de ajudar ele no processo de cura, ela pode trazer uma desregulação, né, psíquica para esse sujeito. Então é muito sério, né? Então é um campo que exige estudo, que exige conhecimento e prática, né? E sempre, assim, como a gente na psicologia, a gente tem a gente é orientado desde o início do curso a ter uma supervisão de um profissional mais experiente no início. Eu também sugiro que, para quem, né, for se formar aí na área de psicanálise, que tenha um supervisor inicialmente, porque quando você está no início, você precisa de alguém mais experiente para ir te dando, né, o norte. Olha, você está indo bem, você precisa melhorar nisso, você precisa, com esse paciente vai assim, com esse outro assim. Então, essa supervisão, ela é muito importante para qualquer profissional que está iniciando né, os processos de terapêuticos com pacientes, né? Porque são vidas, né? São mentes, são pessoas ali que você tem ali, né, na sua frente, que você precisa estar bem fundamentado, você precisa, né, estar ali preparado para atender aquele sujeito